galera do canal, tudo bem? Aqui é o professor Pablo. Vou contar uma história para vocês hoje. Há alguns assuntos sobre os quais eu gosto de falar, outros eu falo um pouco menos. Vou contar uma história, na verdade, relacionada a um assunto que eu acredito ser bem importante para todo mundo. Você tem alguma crença? Você acredita em alguma coisa? Você é uma pessoa convicta? Ou você é daquelas pessoas que não tem crença? Independentemente de você ter ou não ter crença, existe algo fundamental a respeito das crenças, que é o respeito. Então, para falar sobre isso, eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Certa vez, quando eu morava na casa da minha mãe, hoje eu não moro mais com a minha mãe, eu morava com a minha mãe, eu estava num domingo de manhã, lá na casa dela, que na época era chamada Minha Casa. Estava lá lendo um livro, estava lendo um livro do Nietzsche. Vocês sabem que eu gosto bastante do Nietzsche, eu sempre comento isso. E eu lá lendo o livro do Nietzsche, era um domingão, logo cedo, e aí uma pessoa bateu a porta da minha casa. Eu continuei lendo, minha mãe falou, eu vou ver quem é. Meu pai estava na sala, vendo televisão. E aí a pessoa chamou minha mãe foi lá fora, ver o que a pessoa queria. Conversou durante uns 5 minutos, e aí eu fui ver quem era. Eu vi um senhor com uma espécie de abrigo, um casaco, um paletó, uma roupa meio social, uma criança ao lado. E a minha mãe conversando com ele, enfim. Aí eu fui lá fora pra ouvir o que ele estava falando. A minha mãe falou pra mim, Pablo, eu vou lá porque eu deixei uma panela no fogo, você conversa aqui com ele. Aí eu falei, tá bom. A hora que minha mãe tava assim, ela virou pra mim, do jeito que ela me conhece, ela falou assim, olha lá, hein. Aquele tipo de coisa que mãe fala significa muito mais. É um pequeno gesto, né? uma pequena sentença. Olha lá, hein. Eu comecei a conversar com ele. Estava esse senhor e uma criança, um filhinho. Na verdade, parecia ser filho, bem pequenininho. Domingo de manhã, frio pra caramba que tava fazendo. Aqui no sul do Brasil, quando resolve fazer frio, faz frio mesmo, principalmente na minha cidade, porque aqui venta demais. Então não neva, mas frio é lascado. E aí ele veio conversar comigo a respeito da Bíblia. Ele perguntou se eu li a Bíblia. Eu falei que sim, eu acho uma ótima leitura. Eu li várias vezes. Hoje não leio tanto, mas li bastante. Aí ele começou a contar algumas histórias da Bíblia pra mim. E ele começou a contar umas histórias assim, das quais eu nunca tinha ouvido falar. Sinceramente, eu nunca tinha ouvido falar. E eu achei que era uma história assim bastante fantasiosa. Era uma parábola, falava sobre gigantes e coisa e tal. E a minha mãe veio para ver o que estava acontecendo, ouviu e voltou. E ela, ó, Pablo. Aí ele, enquanto contava para mim, era algo assim que se você contasse para qualquer pessoa, sem contexto, é uma história sobre gigantes que vieram para a Terra, os anjos que se deitaram com as mulheres e tiveram seus filhos, os nefelins, que eram gigantes, enfim. Não vou contar a história aqui agora, você pode procurar a história, ou porque você pode achar que eu estou contando a história de uma maneira desrespeitosa, enfim, não é esse o propósito. Aí, a minha mãe saiu de perto porque minha mãe não queria ouvir a história. Depois eu falei assim, então viu, que interessante, conta mais. E pedi para que ele continuasse contando. E ele foi contando, se empolgou. E pediu se eu queria um folheto, eu pedi o folheto e conversei com ele sobre aquele assunto. Eu deixei ele falar tudo o que ele queria. Perguntei se ele queria alguma coisa, ele pediu só um copo d'água. E eu trouxe um copo com água para ele, para o filhinho também. Conversamos mais um pouco sobre religião. E ele me
desejou um bom domingo, desejei um ótimo domingo pra ele, ele foi embora, eu voltei pra casa. E a minha mãe, como me conhece, perguntou: Pablo, você não tava brigando com o homem, né? Falou desse jeito. Eu falei: claro que não, mãe. Ela falou: mas meu filho, por que você ficou ouvindo esse senhor até agora? E eu falei pra ela uma coisa que pra mim é muito importante, principalmente no que tange as crenças e as religiões, que é o seguinte: não importa no que eu acredito, não importa quais são as minhas convicções, para uma pessoa chegar e vir conversar comigo no domingo de manhã, frio, 8:30 da manhã, colocar uma roupa, se arrumar o filho e trazê-lo para vir me falar sobre alguma coisa em que essa pessoa acredita e que ela acha que vai fazer bem para mim, significa que essa pessoa é uma pessoa muito honrada e é uma pessoa que merece ser ouvida e é uma pessoa que merece respeito. E aí ela falou assim: mas meu filho, se você não acreditou no que ele estava contando, por que você estava ouvindo? A pergunta da minha mãe foi bastante sincera. E eu disse para minha mãe: mãe, quem sou eu para tentar tirar dele uma convicção que ele tem, uma crença? Quem sou eu para tentar tirar de uma pessoa aquilo que é o alicerce da vida dela? Eu vejo muito isso quando as pessoas, entre aspas, né, vou dizer isso que é bem entre aspas, debatem na internet. Não chega a ser um debate porque não há esse propósito. Muito se fala a respeito de religião, enfim. Quem é você para tentar remover a crença de uma pessoa? Talvez aquilo seja a única coisa que aquela pessoa tem, que aquela pessoa chame de bom na vida, os únicos valores que talvez ela tenha. E a isso essa pessoa está agarrada com todas as forças. E quem é você para achar que você pode retirar isso dessa pessoa? Quem é você para achar que a sua crença talvez valha mais do que a da outra pessoa? Eu não sou ninguém para fazer isso. Eu não tenho direito, como ser humano, de fazer isso, de tentar fazer essa pessoa deixar de acreditar em alguma coisa. Eu tenho, na verdade, o dever de me prestar a conversar com essa pessoa, ouvir o que essa pessoa tem a dizer e dar um parecer, dar uma resposta, porque é isso que mostra que você tem dignidade. Você não precisa saber mais do que outra pessoa, não precisa saber menos. Eu acho que isso significa, na verdade, respeito. É para isso que vale o que a gente estuda, o que a gente aprende na vida. Essa reflexão é uma reflexão no dia de hoje, talvez sirva para você. Se você gostou, valeu. Deixa o seu comentário a respeito disso que eu falei. Eu acho que é muito importante nós darmos um crédito, ouvir o que as outras pessoas têm a falar. Hoje nós ouvimos tão pouco, queremos falar demais, temos essa necessidade, eu agora aqui falando para você, essa necessidade de falar, necessidade de ser ouvido. Ouvir. Quando é que você para ouvir? Vale a pena ouvir o que as pessoas têm a dizer, vale a pena voltar a dialogar. A vida é muito mais do que um like no Facebook, é muito mais do que um meme compartilhado na internet. Talvez a grande sabedoria seja ouvir bastante e falar necessário, porque você pode passar o tempo inteiro em silêncio e as pessoas podem achar que você é um ignorante, um imbecil. E você pode falar uma palavra e comprovar isso. Hoje é o que mais acontece. Deixo essa reflexão para vocês. Um grande abraço. Se você ainda não está inscrito, por gentileza, inscreva-se no canal. Deixe o seu comentário e vamos conversar. E sugira um assunto aí para que nós possamos conversar nos próximos vídeos. Eu gosto de falar sobre qualquer assunto. Eu vou expor a minha opinião para que a gente possa debater. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Força, guerreiros!